esse vídeo, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores dossiês sobre a atual política brasileira. Eu sinceramente, eu quero compartilhar isso aqui com vocês. Eu sei que é um vídeo polêmico e talvez eu vou perder inscritos publicando esse vídeo aqui, mas eu não posso ir contra os meus princípios e eu decidi trazer esse vídeo aqui para você. Vamos reagir a um dos maiores dossiês da política brasileira, produzido e publicado no YouTube brasileiro através do canal Daniel Penny. Dados os créditos aqui ao canal do Daniel Penny. Ao final do vídeo eu vou deixar aqui a recomendação do canal dele para você se inscrever, mas eu quero que você assista comigo aqui até o final. Presta bastante atenção. Bora pro vídeo. Pesquisas comprovam. Falta pouco para essa eleição ser decidida. É a chance de acabar de vez com o clima de ódio e trazer a paz de volta ao nosso país. Dia 2, vote Lula, vote 13. Há uma teoriazinha ali meio maldita na psicologia, em ciência política, que levanta a suspeita que todo político, no fundo, é um pouco psicopata. Porque se ele não fosse, ele não fazia isso. Um episódio da entrevista que Lula deu a uma revista chamada Playboy, que você conhece, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem, o fogo de se propor a alguma coisa e tentar fazer. Ele admitiu publicamente que tem algo que admira no Hitler. Você sabe quem foi Hitler, né? Lula é fã de Hitler, declarada e publicamente desde 75. A polícia tem o direito de matar, obviamente. E até eu tenho o direito de matar. E tem uma juventude enorme que, por falta de perspectiva, às vezes são presas roubando celular nesse país. O povo brasileiro deu a demonstração de que é possível o mesmo povo que elege um político destituir esse político. Derrubar um governo eleito democraticamente sem que haja um crime de responsabilidade não vai consertar nada. Por exemplo, o Lula alimentou ditaduras na Guiné Equatorial, na Angola, na Venezuela, na Cuba, na Líbia, na Síria, enfim. O Lula é um psicopata, cara. É literalmente um financiador de ditaduras. É complicado. Lula vem do movimento sindical. O movimento sindical é um movimento que mente. Então ele passa por isso tudo, e por tudo coisas muito piores que essa. Afinal de contas, para quê? Para salvar o país? Alguém acredita nisso? Tem gente que acredita e muita gente, cara. Mas a gente vai entender por quê. Preste atenção. Em 2002, a América do Sul presenciou as duas maiores reviravoltas políticas de toda a história. Uma delas virou até filme de Hollywood, inclusive. Aconteceu lá na Bolívia. No período de 90 dias, durante a corrida eleitoral, o candidato que começou a corrida em último lugar nas pesquisas subiu até o primeiro lugar e foi eleito. Logo depois aconteceu aqui no Brasil. Um candidato que no começo das pesquisas tinha 70% de rejeição, que tinha acabado de ser derrotado em 3 eleições seguidas, na 4ª tentativa foi eleito presidente. Incrível, né? Como pode, né? O cara sempre foi rejeitado. Na última tentativa mudou tudo. O que aconteceu, cara? Hoje é o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo. O segredo dos dois, o mesmo, o marketing. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. Hoje, quero pedir sua permissão para não falar de projetos. Parte 1, marketing. Na Bolívia, por exemplo, a empresa de marketing responsável por fazer esse milagre era só a melhor do mundo. Eles chamavam essa empresa até de cérebro de Bill Clinton, que foi eleito lá nos Estados Unidos de 93 até 2001. O trabalho deles é simples: reembalar o candidato que o povo não gosta, vender, vender e vender. O serviço aqui é basicamente pegar um candidato que o eleitorado não gosta, renomear ele e depois vendê-lo, vendê-lo e vendê-lo. O Partido dos Trabalhadores ficou inspirado a fazer o mesmo aqui no Brasil. Tudo que eu sou não é fruto da minha inteligência, não. Todas que fazem não prestam. Impressionante. Nas campanhas anteriores eu usava o teleprompter. Eu queria sempre improvisar, né? Você dava o tema pra ele. Viu como ele era escroto, mano? Escroto. Qualquer tema, moradia, saúde, educação, ele ia lá e falava.
Então, nas 3 tentativas fracassadas de ser eleito, em 1989, 94 e 98, o Lula não usava roteiro, ele era só o Lula. Olha, veja, eu acho que a democracia no Brasil ela é muito incipiente. Não deu certo. O motivo é que o verdadeiro Luiz Inácio aparecia e isso causava medo nos brasileiros. Não se votava no Lula pela própria figura que ele passava de terrorista. Não precisava nem a polícia matar, eu mesmo matava. Aquela raiva que ele tinha na voz. É que a democracia da burguesia, a democracia da classe dominante, é uma democracia eminentemente formal. Esse Lula não vendia, cara. Você tá entendendo como que funciona, né? Não essa imagem de preso. Você sabe? De um cara que... Você olha pra essa imagem aqui, você causa repulsa, causa medo, sabe? A população não acreditava nele. Então teve que mudar, né? Aquela imagem que ele tinha mal acabada, realmente de pessoas que vinham pra pegar em armas e acabar com tudo. E as pessoas tinham medo. Segundo, o senhor acha que com essa imagem, o senhor tem mesmo chance de derrubar todos esses poderosos que têm máquinas atrás deles e ganhar a eleição? Eu estou convencido que nós temos chance. E mesmo porque esses que estão mentindo, nós vamos desmascarar. E, normalmente, quanto mais miserável é o povo, quanto mais desgraça ele tem, mais ele acredita em coisas fáceis. Quanto mais miserável ele é, mais ele acredita em fantasia. A cara de terrorista, mano. Você olha assim, parece um Fidel Castro da vida, sei lá, um ditador, sabe? Então chegamos ao ano de 2002. O Lula se candidatou mais uma vez. Porém, as eleições brasileiras vão acontecer só em outubro desse ano. E logo em março, quando o ano de 2002 começou, o mundo inteiro viu a maior virada eleitoral da história. Observando tudo tava o Partido dos Trabalhadores, que nesse dia descobriu o poder de um marqueteiro. A grande frase de dúvida numa reunião do PT. Se vocês estão tão certos, o que vocês ganharam aí? Se vocês acham que esse discurso de vocês é o perfeito, o que vocês não ganharam aí? Daí o Duda pegou uma pesquisa e mostrava o seguinte: 67% do povo tinha medo da minha imagem de grevista. Então o que aconteceu? Aí, Zé Dirceu, todo mundo junto, misturado. O Duda falou, olha, comunicação, gente, é importante. Isso é o que a gente cansa. É como as pessoas compreendem o que a gente diz. Um mês depois de Gonzalo ganhar na Bolívia, aqui no Brasil, em julho, a corrida eleitoral começa. E depois de entender a manipulação que o marqueteiro consegue fazer na mente do eleitor, Lula contrata um profissional para a campanha dele. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir. Mas o que o marqueteiro faz? Tudo. Basicamente, ele inventa o candidato. O marqueteiro escolhe as roupas, escolhe a calça, o terno, a gravata, escolhe o comportamento do candidato. Então, por exemplo, qualquer coisa que pareça salto alto, ironia, isso pega mal. Então, o que a gente quer no debate? Tranquilidade, firmeza, objetividade e simpatia. O candidato vira uma marionete. E muitas vezes, nesses espaços de televisão, principalmente, vale mais o produtor do que o candidato. O exemplo disso foi a campanha do Lulinha Paz e Amor, onde o candidato transformou o Lula. Aquele Lula que a gente conhecia, barbudo, mal vestido, meio metalúrgico, aquela coisa toda. O Duda Mendonça mudou. Você me chamou para eleger. Então, vocês já fizeram 3 campanhas e perderam. Agora confia no meu taco, amigo. Eu acho que as pessoas têm que ver você como gente, tem que ver o ser humano, o que é que tem aí dentro desse coração. E houve um momento naquela campanha, a primeira que o Lula ganhou, em que a figura do Duda era mais importante que a figura do Lula. As manchetes falavam mais do Duda Mendonça do que do Lula. Que é isso, cara? Você tá vendo aí? De autêntico, Luiz Inácio mudou de time. E o primeiro passo para conseguir foi o rebranding. Duda que explicava por que ele estava mudando, tirar da barba que era antiga, fazendo um estilo diferente, por que ele estava botando uma roupa. Ele disse, não, o Lula é um candidato a presidente da República. Nenhum cidadão vai votar no Lula para presidente da República vestido de operário. Ele é presidente da República, o cara quer uma presidente da República. Quem explicava tudo isso era o Duda.
cara tinha um marketing na veia, né? Venhamos e convenhamos. Quando as pessoas cansam de um produto ou desistem de comprar uma marca, as empresas usam isso, o rebranding. Isso é mudar completamente a comunicação visual de um produto. Eles mudam o design, as cores, eles mudam a mensagem, para o consumidor pensar que aquilo é uma coisa completamente nova, mas o conteúdo é igual. Pepsi, Coca, McDonald's, Facebook, Instagram, Tesla, Nike, Apple, a Rede Globo, todas já usaram isso. E os consumidores sempre voltam a consumir as marcas, mesmo que elas continuem com mudanças apenas físicas e o conteúdo seja exatamente o mesmo. Com 17 anos, o Luiz Inácio virou metalúrgico e ele liderou as primeiras greves já nessa época, sempre se inspirando em Che Guevara, que era o presidente de Cuba. Nós queremos construir o socialismo. Em 1980, quando ele tinha 35 anos, Luiz Inácio funda o Partido dos Trabalhadores, inspirado em Cuba. Eu estou brigando muito para a criação de um partido político que seja decente, que tenha pelo menos uma postura honesta, coisa que pouquíssimos partidos teve nessa terra. Cara, é impressionante como você vê o discurso, tá ligado? Que ele tenta colocar na mentalidade do povo de algo honesto, decente, mas a história contou e mostrou para todos nós que é totalmente oposto. Então pensa comigo, você acha possível que em 2002, quando Lula se candidatou à presidência com quase 60 anos de idade, ele consiga abandonar a inspiração que ele tinha num ditador socialista da noite pro dia? Nunca que ele vai. Nunca. Imagina, 60 anos com amor, com admiração a um ditador. Durante 60 anos, aí se elegeu o presidente, mudou, virou democrata, virou um cara que defende a democracia. Pra cima de mim, irmão. Não tem essa não, mano. Com certeza não. Só que o Lula não precisava abandonar isso e mudar da noite pro dia. As pessoas só tinham que acreditar que ele mudou. Fátima, boa noite. Deixa eu te dar os parabéns pela grande representação que você fez da mulher brasileira na Copa do Mundo. Muito obrigada. Até então, futebol era só coisa de homem. Na obra As 48 Leis do Poder, a lei número 32 diz: use o que as pessoas têm de mais caro, as suas fantasias. Esse livro explica que a maioria das pessoas prefere a ilusão do que viver na realidade. O povo tinha que acreditar na fantasia que o Lula mudou. O Duda Mendonça... E acreditou, viu? Muito. Até hoje o cara acredita. Mendonça teve muito trabalho para fazer isso acontecer, mas ele conseguiu resolver isso com uma coisa: propaganda. Temos que encontrar novas soluções para os nossos velhos problemas. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que as propagandas políticas nada mais são do que filmes. Peças audiovisuais com roteiro e edição. Então tudo que você vê ali foi planejado por alguém. Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem, hein? Mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula da Silva! Quando nós assistimos um vídeo que mexe com as nossas emoções, a gente nem imagina como que aquilo foi produzido. Essa foi uma das propagandas mais marcantes de 2002 e ajudou o Lula a ser eleito. Mas o João não se chama João, ele é um ator, ele é formado em teatro. E o prêmio Profissionais do Ano, categoria Melhor Filme e Publicidade, de 30 segundos, vai para... só dá ele. Imagina quantos testes o Duda Mendonça fez, por exemplo, até ele encontrar alguém formado em teatro, mas que tivesse a aparência de jovem. Imagina quanto tempo o marqueteiro levou para escrever aquelas palavras e associar tudo que o brasileiro gosta a Lula. Exatamente. Viva Luiz Inácio Lula da Silva! Mas Lula não era o cérebro. Duda Mendonça foi o cérebro que pensou em cada palavra que saiu da boca daquele rapaz. Ele planejou, escreveu, produziu e executou todos os detalhes da campanha eleitoral à presidência do Partido dos Trabalhadores. Pois eu tenho certeza de que todos vocês, hoje mais do que nunca, já perceberam que o que a gente quer é exatamente o mesmo que vocês. Conexão, criando conexão. Eu vou dizer, 1, 2, 3 e Lula! Nunca um presidente da República do Brasil teve tanto voto quanto você teve no primeiro turno.
Olha, Duda, foi mais do que eu mereci, mas menos do que eu precisei. E você de casa, que votou comigo no primeiro turno, receba a minha gratidão e nesse momento eu lhe peço. Outro farinha do mesmo saco. Agora, vote no Lula. Eu não vou viver mais 30 anos, que eu quero chegar ao poder logo. Da noite pro dia, você até consegue mudar o seu discurso, mas você não consegue mudar quem você é. Um candidato, inspirado em ditadores, fingia ser democrata. O Brasil acreditou naquele discurso paz e amor e Luiz foi eleito presidente. O governo do Lula vai afetar cada brasileiro desse país. Acreditando ou não na fantasia dele, tendo votado ou não nele, todos os brasileiros vão conhecer as consequências de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Preste atenção no que ele vai falar aqui agora. Silva. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. Ele já sabia disso há muito tempo. Por isso que é sempre a mesma história, é sempre o mesmo discurso. Você vai comer picanha com a gordurinha, você vai voltar a comer, vai voltar a ter almoço na mesa. É sempre voltado para essa parte, para pegar aquela pessoa que está vulnerável, que está precisando de comida, está passando necessidade, que está desempregado. É sempre para pegar aquela população mais fragilizada, sabe? Que, como ele falou, quanto mais na pobreza, é mais fácil de convencer, é mais fácil de persuadir, sabe? Vamos voltar a comer picanha, sabe aquela parte com aquela gordurazinha? É por isso que se distribui tanta cesta básica. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Ô Lula, se você for eleito presidente da República, o que você pretende mudar de concreto no nosso país? Olha, primeiro que nós vamos mudar de concreto, nós vamos provar que você pode tranquilamente colocar corrupto na cadeia. O Ministério Público Federal. Caraca, mano, é sinistro, é rir pra não chorar, irmão. O federal denunciou hoje o ex-presidente Lula, a ex-primeira-dama Marisa Letícia, por lavagem de dinheiro e corrupção. Sinceramente, tá me dando repulsa, velho, em assistir esse vídeo. Bem apresentado aí pelo Daniel Penny, mas tá me dando uma repulsa enorme de onde que o Brasil ele se enfiou, sabe? Ou aonde colocar o Brasil, o nível que está de esgoto, que é difícil sair disso mais, desse nível que a gente tá. Corrupção. Quando o resultado das eleições de 2002 saiu, o governo enviou o relatório eleitoral. Na página 201, uma novidade. O custo do voto, R$ 6,77. Isso significa basicamente que custa R$ 6,77 em propaganda, em marketing, em gastos, para você conseguir convencer um eleitor. Se o voto tem um custo, quem tem mais dinheiro compra mais votos e se mantém. Isso aí, cara, que frase, mano. Se hoje é igual você fazer publicidade, se para vender algo existe um custo quando você faz um tráfego pago, é a mesma coisa. Então, se tem um custo no voto, quem tem mais dinheiro ganha a parada. É isso, matou a charada. Quando o Lula foi eleito, os partidos conseguiam dinheiro de uma maneira diferente de hoje. Eles dependiam muito de doações privadas feitas por pessoas ou por empresas para financiar a campanha eleitoral. Todas as doações que um partido recebia tinha que ser ilícita, de origem legal. Tinha que ser informada, comprovada, isso para impedir os partidos de receber dinheiro criminoso de origem ilegal. Por exemplo, dinheiro de facções criminosas, como o PCC. Nós vamos pra cima aí. Redobra a munição. O senhor também é conhecido como Marcola? Sou. O dinheiro arrecadado legalmente era muito pequeno. Então, quando Luiz Inácio chega ao poder em 2002, o PT, prevendo que precisa de mais dinheiro para conseguir se manter no poder, inventa um esquema de arrecadação de dinheiro criminoso, o Mensalão. O julgamento do Mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. Maior esquema de corrupção que eu vi nos últimos anos.
Olha pra onde o nosso dinheiro tava indo, pro ralo, literalmente. A acusação era de que uma quadrilha composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso. E o caso do Mensalão era isso, era uma quadrilha organizada que funcionava dentro do Estado, tentando ocultar uma porção de coisas. A acusação do Procurador-Geral da República é de que políticos e partidos aliados ao governo do presidente Lula receberam dinheiro em troca de apoio no Congresso Nacional. Um deputado que se diz aliado de Lula, Roberto Jefferson, presidente do PTB, ele disse que deputados no Congresso foram corrompidos por um funcionário do PT com R$30 mil mensais para votar a favor do governo. Vai vendo. Assim que o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder, controlando todas as empresas, controlando até a presidência, eles inventaram uma maneira de coletar dinheiro criminoso através de funcionários públicos. O esquema começou em 2003, usando os funcionários dos Correios. Eles captavam dinheiro de criminosos e dinheiro ilegal. Esse dinheiro era mandado para fora do Brasil, transformado em caixa 2 e usado para pagar campanhas políticas. Vai vendo. O PT tinha mais dinheiro que todos os outros candidatos. Coincidência? Só que um dia, a polícia descobriu que quem pagava as eleições do PT eram criminosos. O Duda Mendonça, que elegeu o Lula, foi chamado para depor na CPI dos Correios. Nesse momento, a minha mulher e a minha irmã estão assistindo o meu depoimento. E o Duda conta que ele só terminou de receber os pagamentos pelo trabalho de marqueteiro na eleição do Lula muito depois que o PT chegou ao poder. Em um determinado momento, o seu Marcos Valério chamou a Zilmar e disse assim: traz uma conta lá fora, que fica mais fácil de pagar vocês. Mas era uma coisa esquisita, mas de novo era assim: ou traz a conta lá fora, ou não vai receber a grana. É simples, traz de lá de fora porque não tem como fiscalizar, vai para um paraíso fiscal e acabou. A lavagem de dinheiro tá aí escancarada. Duda recebeu R$300 mil em dinheiro vivo, 10 milhões e meio numa conta das Bahamas e 11 milhões 900 mil reais pagos por Marcos Valério. O PT pagou por serviços prestados em 2002 com dinheiro de Marcos Valério depositado no paraíso fiscal das Bahamas. Primeiro eu fui à CPI porque eu quis, não mandaram me chamar. Fui lá e falei a verdade. Na verdade, esse dinheiro claramente era dinheiro pago de caixa 2. E a gente sabia disso, inclusive. Mas a gente não tinha opção. Marcos Valério não é tão generoso a ponto de oferecer um presente ao presidente Lula e ao PT, à cúpula do PT, pagando uma conta do partido. Esse dinheiro veio de algum lugar. De onde que veio esse dinheiro? Se eu tivesse feito com a maioria das pessoas, não tinha nada pra mim. E o objetivo maior das investigações da SCP é exatamente descobrir de onde veio esse dinheiro. Lula fez um pronunciamento de emergência, pedindo desculpas pelo Mensalão. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. Que ódio, mano. Que ódio, que repulsa, cara. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. O cara rouba o país. O cara rouba a nação. Desvia milhões de reais, onde esse dinheiro poderia ser aplicado para saúde, educação, saneamento básico, salvar vidas. E o cara vai, se pronuncia e o que ele faz é o quê? Venho pedir desculpa. Você tá de sacanagem com a cara do brasileiro. Você tá falando assim, literalmente, tô pedindo desculpa a um monte de... Eu não vou nem chamar animal, porque animal é mais educado. Cara, é de dignar. Vai continuando aí. Toma água pra poder esfriar minha cabeça. Porque o povo brasileiro não pode, em momento algum, estar satisfeito com a situação que o nosso país está vivendo. Mas por que e como esse homem, Marcos Valério, pagou ilegalmente 11 milhões 900 mil a Duda Mendonça para eleger o Lula? Da onde que veio esse dinheiro? O Marcos Valério, então, vai prestar depoimento à polícia e no depoimento... Eu chuto ou você chuta de onde veio esse dinheiro? Comenta aí. De onde veio esse dinheiro? Pelo amor de Marcos Deus. Valério, a gente descobre a origem do dinheiro, o PCC. Uma organização fundada por presos paulistanos. No começo, ninguém acreditava nessa facção.
E o PCC ganha muito dinheiro. Abre aspas, o Ministério Público estima que o primeiro comando da capital, o PCC, movimenta anualmente R$1 bilhão, dos quais apenas 20% circulam dentro do Brasil. O Ministério Público estima que o PCC movimente cerca de R$1 bilhão anualmente, o que torna o PCC uma das maiores facções criminosas do mundo. Cara, agora eu pergunto como que a população, cara, não despertou e falou assim, não, nunca mais PT. A partir de hoje, nunca mais PT. Tá associada a facções criminosas, lavagem de dinheiro, corrupção. A partir de hoje, nunca mais. Como pode, mano? A lavagem cerebral, ela foi de uma forma tão absurda que hoje se vê milhares e até mesmo milhões de brasileiros dizendo que Lula foi inocente. É só você ir no Nordeste que você vai encontrar pessoas dizendo, não, ele é inocente. Ou até pior, a frase da seguinte forma, dita dessa seguinte forma, abre aspas, ele roubou, mas ajudou, fecha aspas. Cara, é absurdo, mano. Se isso aqui não te deixa indignado, sinceramente, eu não sei mais o que te indigna nesse Brasil. A gente recebia dinheiro de bingo. E que, além disso, do dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E financiando campanha de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT. Olha só. Dinheiro vivo. E crime organizado durante esse PCC. De acordo com Marcos Valério, o PT só conseguiu crescer e eleger tantos políticos porque, abre aspas, segundo o operador, a aproximação do PT com o PCC começou nos anos 2000, quando o crime organizado passou a financiar algumas campanhas políticas do partido. Então, em 2002, quando Lula foi eleito, o prefeito Celso Daniel também era membro do Partido dos Trabalhadores e esse prefeito fez um dossiê, abre aspas. De acordo com Valério, Celso Daniel foi morto depois de produzir um dossiê no qual relatava a direção do partido, os múltiplos esquemas de corrupção que funcionavam na prefeitura de Santo André e arrecadava propina de empresas de ônibus, de limpezas, de casas de bingo e até de peroeiros. Caraca! O dinheiro obtido financiava as campanhas eleitorais do PT e bancava as despesas pessoais dos seus dirigentes. Não me venha dizer que apoia o PT a partir de hoje. Ah, eu apoio porque mudou. Se quem mandar aí vai tomar bloco, tá? Vai ser bloqueado. Eu não quero papo. Não quero ideia. O prefeito de Santo André, Celso Daniel, foi assassinado com 7 tiros disparados a curta distância. Ele tinha ossos quebrados no rosto e em várias partes do corpo. Abre aspas. Uma coisa, Marcos, é você ser assaltado. Outra coisa, Marcos, é você ser assaltado e torturado. Significa que eles estavam atrás de alguma coisa. Na minha opinião, do dossiê. Fecha aspas. Segundo Marcos Valério, Luiz Inácio foi também um dos mandantes do assassinato de Celso Daniel. O caso Celso Ixi, tropa, e agora o negócio ficou feio. Daniel está de volta às manchetes 17 anos depois. Tudo isso porque o publicitário Marcos Valério, condenado no mensalão do PT, disse em depoimento à polícia de Minas Gerais que Lula é um dos mandantes do crime. Em depoimento, Marcos Valério acusou Lula de ser um dos mandantes da morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. A denúncia foi publicada pela revista Veja. E o dinheiro que o Partido dos Trabalhadores recebia de criminosos era usado também para pagar R$30 mil por mês a parlamentares e políticos para que eles aprovassem as medidas do governo Lula. A investigação continuou. E descobrimos também que Duda Mendonça recebeu, na verdade, R$195 milhões de governos petistas. O PT rescindiu o contrato dele, mas contratou o sócio, João Santana, o Patinhas, que elegeu 7 presidentes. Vamos lembrar, uma vez que existe custo pelo voto, quem gasta mais, compra mais votos e ganha as eleições. Então, nas eleições de 2006, Lula gasta 91.490.670. Caraca, é muita grana, velho. Muita grana, velho. E 71 centavos. E é eleito presidente. Primeiro lugar em gastos também, né? Geraldo Alckmin fica em segundo lugar na votação e também foi o segundo que... Olha só, 2006, eles eram opositores. Agora que eu olho isso aqui, eu vejo. Gastaram milhões de reais. Milhões. Poderiam ser investidos em diversas coisas
para a melhoria do povo brasileiro. Eles eram opositores, mas agora, na atualidade, estamos em 2025, os dois estão no mesmo barco. Então isso me faz crer que tudo não passou de um teatro simples, ou melhor, um espetacular teatro, onde eles se degladiavam em frente às câmeras e nos bastidores eles eram completamente amigos, íntimos, best friends. Você entende ou não? Olha o teatro aí sendo desmascarado, cara. É incrível, mano. É repulsa, Você mais cara, gastou que eu sinto. 79.206.150,77 centavos. Nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Ei, presidente, o senhor inventou essa. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. Pior vergonha como presidente foi essa mulher no ano sendo eleita, mano. De 2010, na primeira eleição de Dilma Rousseff, Dilma ficou em primeiro lugar na votação e em primeiro lugar nos gastos. 153.028.816 reais e 42 centavos gastos na campanha eleitoral. Caraca, olha isso, mano. É muita grana. José Serra, que ficou em segundo lugar, também foi o segundo que mais gastou. Ele gastou 106.489.846,91 centavos. A Marina ficou em terceiro lugar nas eleições e também foi a terceira que mais gastou, 24.108.859,74 centavos. Durante o governo Dilma, então, o Supremo Tribunal Federal começou o julgamento do mensalão. Começa nesta semana no Supremo Tribunal Federal um dos principais julgamentos da vida política do Brasil, o escândalo conhecido como mensalão. Começa nesta quinta-feira, depois de 5 anos de preparação, o julgamento do mensalão. E depois disso, Operação Lava Jato. O juiz Serra foi aonde nos deu um pouquinho de esperança de que esse Brasilzão existia justiça. Ainda existia justiça. Foi aonde nos deu esse ar de, cara, a justiça ainda existe. Sérgio Moro retoma as audiências da Lava Jato em Curitiba. Ele ouviu 2 testemunhas contra o ex-ministro Antônio Palocci. Eu tratei do triplex com o Léo uma vez. O Instituto Lula confirmou... Falando que não era dele. Aí as câmeras dizendo que o cara entrou, negociou, comprou a parada e dizendo... E tem gente que diz que não é dele ainda. Uma visita do ex-presidente e da mulher dele, aí, Marisa Letícia, ao apartamento triplex em Guarujá, no litoral paulista. Protestos pelo Brasil inteiro começam contra o governo dos petistas. Aqui o cara, Brasil, ele se acordou. O gigante adormecido, ele se levantou. Fascista, comunista são a mesma merda. 2014, para Dilma Rousseff ser eleita, ela decide aumentar os gastos de dinheiro público na campanha dela. Campanhas eleitorais gastaram 5 bilhões em 2014. Abre aspas. Com 5,1 bilhões gastos nas campanhas é possível, por exemplo, construir uma nova linha de metrô, levantar mais de 20 novos hospitais e pagar 4 meses de Bolsa Família para todos os brasileiros que recebem o benefício. Dilma, reeleita, primeiro lugar. Olha quanto dava pra fazer. 350.262.163,64 centavos. Aécio Neves ficou em segundo lugar e foi o segundo que mais gastou. Aqui não vamos tocar muito no assunto, mas teve a polêmica da apuração dos votos, né? Não vou nem tocar nesse assunto que você sabe, né? 227.408.200,77 centavos. Marina, terceiro lugar em votação e em gastos. Ela gastou 44.090.259,27 centavos. A Dilma foi reeleita, certo? E legalmente, com dinheiro público e declarado, a notícia: PT já pagou 160 milhões a João Santana, que é o marqueteiro responsável pela eleição de Dilma. O que a Dilma não esperava, logo depois dela ganhar em 2014, é que a Operação Lava Jato ia investigar o Midas, que elegeu o PT. Sr. João Santana, nesses serviços que a sua empresa prestou, a senhora Mônica, houve recebimento de pagamentos não contabilizados? Houve, constante, aliás, como é uma prática no mercado de marketing político eleitoral. Então nós descobrimos que, primeiro, em 2006,
quando João Santana foi o responsável para reeleger Lula, a esposa dele diz que ela e João receberam 10 milhões de reais de origem criminosa através do Caixa 2 pela reeleição. Depois, em 2010, para eleger a Dilma pela primeira vez, João Santana foi o responsável por marketing. E nós descobrimos a notícia. João Santana recebeu 11 milhões de dólares e 700 mil na Suíça por campanha de Dilma. Em 2014, para reeleger Dilma, João recebeu 105 milhões. 70 milhões legalmente e 35 milhões foram recebidos de origem criminosa e ilegalmente. Os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Sim, acho que ela pode ter dito isso com mais segurança do que eu, mas eu vou dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais. E para eleger políticos de esquerda no exterior, como na Argentina, por exemplo, João recebeu mais de 7 milhões e meio de dólares de origem criminosa. João Santana admitiu à Polícia Federal recebimentos em conta secreta por campanha no exterior. O esquema de João Santana envolveu Venezuela, Panamá e El Salvador. Só países que estavam dominados, que foram, seus representantes foram da esquerda, né? Coincidência, né? E aqui envolvido aqui a Venezuela, ligação do PT com Maduro. É meio esquisito, né? A gente fazer essa ligação. O que será, hein? Ele recebeu 10 milhões de dólares em dinheiro vivo das mãos de Nicolás Maduro. Publicitário João Santana diz em delação que Lula sabia de Caixa 2. Seu João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma na campanha presidencial, nas campanhas presidenciais, sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho, ficou claro que sim. Aí vai ter gente aqui que eu sei que vai ter, aquela turma, né, da Paz e Amor, vai dizer assim, claro que ele não tinha conhecimento e não sei o que. Aí estão querendo prender ou tornar o ex-presidente Bolsonaro réu, agora tá tendo inclusive julgamento, porque dizem que ele sabia da minuta do golpe, né? Aquele golpe de internet, aquele golpe que não tinha armas, era da mulher ali que pintou, né, um monumento lá de batom, tinha alguns barderneiros dentro ali no meio, infiltrados ali, que realmente causaram uma baderna e quebraram ali as coisas, mas estão falando que Bolsonaro sabia da minuta do golpe, inclusive o ministro Alexandre de Moraes falou isso, mas vai ter gente aqui dizendo que Lula não sabia do Caixa 2 que existia há anos, desde 2000, com a ligação, né? A suposta ligação do PT com o PCC e com essa criação desse Caixa 2, jogando dinheiro para paraísos fiscais e bancando ditaduras em todos os mundos, inclusive políticos do Partido dos Trabalhadores aí aqui no Brasil. Vai ter gente que vai dizer que Lula e Dilma não sabia, mas que Bolsonaro sabia da minuta do golpe. Eu tô só falando só pra gente ver os dois pesos e duas medidas, né? Pra gente ter essa comparação. Incrível, né? Como são as coisas. João Santana recebeu legalmente 160 milhões de reais grana, de dinheiro público, pago pelo PT. Dinheiro que era pra ser investido em educação, saúde e saneamento básico, mas foi pra conta do marqueteiro, né? Afinal de contas é ele que elege o candidato, né? E 157 milhões de reais de dinheiro ilegal, de origem criminosa, totalizando 317 milhões de reais. O marqueteiro João Santana, a mulher dele também, estão presos em Curitiba, como nós acabamos de ver na reportagem. O publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, tiveram a prisão decretada hoje. É preso. As defesas de João Santana, de Mônica Moura e de João Vacari Neto afirmaram que vão recorrer da decisão. Nesse ano também, 2016, o Tribunal de Contas da União prova que Dilma Rousseff cometeu o crime de responsabilidade, as pedaladas fiscais. As dívidas cresceram de 2014 a dezembro de 2015 de forma vertiginosa. Há crime de responsabilidade, há cadáver e há mau cheiro desse cadáver. A Dilma é afastada da presidência e sofre um processo de impeachment. Por toda a minha família, pela minha família, por minha família, eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno, pelos evangélicos da nação toda. Pelo povo de Deus, o meu voto é sim. Aqui teve uma esperança, uma pequena esperança de que essa corrupção e esse partido não voltaria mais ao poder. Aqui eu acreditava. Eu achava que o brasileiro ele despertou, mas
Logo depois, em 2018, Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O ex-presidente Lula foi condenado hoje a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro em uma ação da Lava Jato sobre o sítio de Atibaia. Então, nesse ano, o cenário político aqui no Brasil muda completamente e o dinheiro não consegue mais comprar os votos do eleitor. Fernando Haddad tenta, ele gasta 37.503.104,50 nessa eleição, não consegue. Marina Silva gastou 6.740.199,86, não foi eleita. Guilherme Boulos gastou 6.438.264,52, também não foi escolhido. Geraldo Alckmin gastou 53.351.139,97 e não adiantou nada. Ciro Gomes gastou 24.359.713,60 e também não foi eleito. Henrique Meirelles gasta 57.030.000 e perde as eleições. Jair Bolsonaro é eleito gastando 2.800.000 na campanha. Aqui foi a reviravolta, né? O que menos gastou foi eleito. Parte 3, manipulação. O Jair Bolsonaro chegou. Se você não deixou o like até agora, deixa o seu like pra gente espalhar esse vídeo que tá absurdo de bom, pra gente alcançar o máximo de pessoas possíveis. Se inscreva aqui no canal também. O poder como uma figura pública que era apoiada pela maior parte da população brasileira. Não tinha nenhum nome pra concorrer. Só que o brasileiro tem memória curta. Então, em 2019, o Supremo Tribunal Federal mudou a maneira como eles entendem a lei. Antes, quando um criminoso era condenado à prisão por 2 tribunais diferentes e por vários juízes diferentes, ele já devia começar a cumprir a pena. Em 2019, os juízes declararam que todos os criminosos condenados à prisão no Brasil só podem iniciar o cumprimento da pena depois deles serem condenados por todos os tribunais até a última instância. Nesse dia, olha a manobra que foi feita para poder soltar o Lula para concorrer à presidência novamente. Olha só. Dia 4.900 presos foram soltos, 4.900 presos foram soltos, incluindo Luiz Inácio e José Dirceu. Foi solto agora há pouco o ex-presidente Lula, que estava preso na sede da Polícia Federal em Curitiba há mais de 1 ano e meio. E aí foi manipulado, né? O cara foi comprovado que foi inocente. É tá que nem julgado foi mais. Mas você vai entender por que ele não foi julgado. Como que foi essa manobra para que o Lula hoje, ninguém nem mais lembre da condenação dele. Preste atenção. A Justiça brasileira manda soltar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, em 2021, quando chegou a vez do Supremo Tribunal Federal julgar a condenação de Lula à prisão, eles declararam que o julgamento de Lula deveria ter começado em Brasília e não em Curitiba. O Supremo Tribunal Federal decidiu enviar as investigações sobre o ex-presidente Lula para Brasília. Na sessão, a maioria dos ministros também considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial ao conduzir os processos do petista. Todas as provas, todas as investigações são anuladas e eles mandam reiniciar tudo do zero num tribunal de Brasília. Ah, mas calma, vai ser... Na época falavam assim, né? Vai ser reiniciado, ele vai ser julgado. Não quer dizer que ele foi inocentado. Mas a manobra era muito mais funda. Nos bastidores, a estratégia era diferente. Você vai entender por quê. Preste atenção. O tribunal, por sua vez, fala que o prazo que a justiça brasileira tinha para condenar Lula já passou. Então eles nem mesmo reiniciam o processo do zero. Incrivelmente prescreveu. Passou o prazo para ser julgado. Então tudo que foi condenado, tudo que aconteceu, todo julgamento, apaga, bota dentro de uma gaveta, arquiva e pronto, Lulinha. Você tá livre, elegível, pode voltar à cena do crime novamente. Zero. Apenas colocam numa gaveta e arquivam como se nada nunca tivesse existido.
Lula tá elegível. E a arma que Lula vai usar para ganhar as eleições no Brasil esse ano é a mesma arma que o boliviano Goni usou para ganhar em 2002 na Bolívia: a crise. O varejo perdeu mais de 135 mil estabelecimentos entre os meses de abril e junho devido à crise provocada pelo coronavírus. O cara usou o palco da pandemia, que era mundial, para poder ganhar bastidores, ganhar holofote em cima da crise que estava na época, né? Ainda bem que a natureza criou esse moto chamado coronavírus. Meu Deus. O Covid foi uma crise mundial, mas para Lula foi uma oportunidade. Ele chama Bolsonaro de genocida, fascista, corrupto, miliciano, negacionista, desumano, pessoa do mal, covarde, o pai da mentira e senhor da morte. Um novo marqueteiro entra em ação, Sidônio Palmeira, e ele prepara comerciais muito bem elaborados, escreve discursos impressionantes. A criatividade de Sidônio se destacou. Para um pouquinho, tropa, para vocês entenderem. Antes o marketing do Lula era o rebrand, era mudar o jeito dele, aquela fala bruta dele de operário, aquela fala ali que causava repulsa e medo no povo, mudou. Agora ele foi o Lula paz e amor, trazendo informações. Agora, como ele acabou de sair da cadeia e a imagem do Lula corrupto era muito forte na época, que o marqueteiro, o trabalho dele foi enfático em fazer o quê? Em repaginar o discurso, ao invés de focar no rebrand do Lula novamente, para fazer com que o povo esqueça essa imagem de corrupto, focou na manipulação, onde ele usou o palco da crise mundial. Infelizmente pegou todo mundo de surpresa, que foi essa pandemia. Ele usou esse palco dessa crise para, ao invés de tentar repaginar e trazer um rebrand para a imagem dele, não, para acusar. Usou para acusar o presidente Bolsonaro, o então presidente na época, Bolsonaro. O marketing da política do Lula, da propaganda dele, foi para detonar, foi para manchar completamente, de forma manipulada, a imagem do presidente Bolsonaro. E de fato aconteceu, querendo ou não, aconteceu. Eles tiveram efetividade nessa propaganda de manipulação. Bolsonaro não é o pai do auxílio, Olha é aí. o pai da mentira. Vai vendo. Bolsonaro nunca mais. O Bolsonaro até tentou chamar o Lula de corrupto e de ladrão, mas o TSE proibiu ele de fazer isso. Ministro do TSE suspende vídeo de Bolsonaro que chama Lula de corrupto e ladrão. O Tribunal Superior Eleitoral mandou suspender propagandas da campanha do presidente Jair Bolsonaro, onde Lula é chamado de ladrão e corrupto. Não pode. Prescreveu. Não foi condenado. Apagou tudo. Pode. Uma coisa é você jogar no time de futebol, numa partida onde é 11 contra 11. Agora 12 contra 11, 11 contra 10, aí é sacanagem. É o que a gente viu aí nessa campanha. Lembra do Marcos Valério? O TSE proibiu os políticos e os perfis de direita de postar qualquer coisa sobre Marcos Valério, PCC e Lula. Então, a campanha de marketing criada por Sidônio Palmeira, o novo marqueteiro do PT, funcionou. E Luiz Inácio Lula da Silva é eleito presidente pela terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva. Olha essa cena aqui. Sorridentes, felizes, que o plano deu certo, né? De volta à cena do crime. Olha só que imagem, cara. Lá atrás, há mais de 20 anos atrás, esse carinha aqui, ele competia contra esse aqui. E ele falava que esse aqui queria voltar à cena do crime. E agora, pasmem, senhoras e senhores, eu apresento a versão 2.0, onde o opositor, ele é aliado. Tá todo mundo junto e misturado na cena do crime. Que coisa linda de se ver, né? Contém ironia, obviamente. Silva é eleito presidente pela terceira vez. Luiz Inácio Lula da Silva está eleito e é o novo presidente do Brasil. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para um mandato de 4 anos. A notícia: novo marqueteiro de Lula é acusado de participação em esquema de corrupção. Mais um, olha aí, mais um envolvido. É incrível como é coincidência, né? O Ministério Público acusa Sidônio Palmeira de integrar operação ilegal que desviou 7,5 milhões de reais dos cofres públicos.
o UOL fez uma série de reportagens mostrando que o governo Lula está cometendo vários crimes no programa Pé de Meia. As ilegalidades encontradas no Pé de Meia são, abre aspas, gastos sem autorização do governo, apesar de ordem expressa na lei. Inclusão de verbas do FG Educ, do FIES, sem que isso passe pelo orçamento. Falta de transparência. Depois da divulgação da reportagem, os nomes foram divulgados. No entanto, seguem-se em localidade dos alunos e fora do portal. A retirada de informações por parte da Caixa. Depois de reportagens do UOL, as informações foram republicadas. Daniel, mas como assim? O que significa gastar dinheiro sem autorização? Significa que Lula cometeu o mesmo crime que levou Dilma a sair da presidência no processo de impeachment, a pedalada fiscal. Pedalada fiscal? Pedalada fiscal. Que é motivo de impeachment. E por que ele não foi impeachmentado? Gastar dinheiro sem autorização pergunta, né? Deixa o Brasil inteiro mais pobre. O governo, então, para resolver isso, tem que arrecadar mais dinheiro, cobrar mais impostos. O preço de todos os alimentos e de todos os produtos no Brasil tá subindo. O dinheiro vale menos. E o amor tá muito, mas muito caro. A cada dia que passa, o povo fica mais pobre. E o crime continua aumentando em todas as cidades brasileiras. O tráfego de drogas cresce. ONG que presta contas ao PCC teve reuniões com o governo Lula. Incrível. A advogada Janira Rocha, ex-deputada pelo PSOL, levou, inclusive com passagens pagas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski, uma ONG ligada ao PCC para fazer as suas reivindicações no Ministério da Justiça e Segurança Pública e no Ministério dos Direitos Humanos. E o impeachment do Lula é apoiado agora por mais de 100 deputados. Mas até agora o povo não acordou, não fez nada. Dormindo em berço esplêndido. Diferente da época da Dilma, parece que as pessoas não estão se importando da vida delas estar pior. Mas pode ter certeza que se você não se importa, o seu neto vai se importar. Tudo que tá acontecendo agora... E é por esse motivo que eu decidi divulgar esse vídeo aqui. É pelo simples fato de eu não me omitir. Mesmo que eu venha perder seguidores, mesmo que um monte de gente venha falar coisas aqui nos comentários, mesmo que muita gente critique, é justamente por isso, para quando eu chegar lá na frente eu dizer, eu tentei, eu lutei com as ferramentas que eu tenho. Observe, eu não tô na rua, eu tô dentro do meu estúdio, eu tirei praticamente 1 hora de vídeo, correndo riscos de ser criticado, de ser mal compreendido e entendido. Eu decidi publicar esse dossiê, que é um verdadeiro dossiê do canal Daniel Penin, para que mais pessoas, mesmo o canal dele sendo um canal muito grande, eu tentar alcançar também o meu público com essa mensagem, com esses fatos, com essa verdade. Então eu convido você que tá do outro lado da telinha, que passa o dia todo no TikTok, no Instagram, assistindo um videozinho de entretenimento, pega esse link aqui desse vídeo ou do link do vídeo do Daniel Penin e compartilha. Manda lá no grupo, manda para um amigo, para uma amiga, para um conhecido, compartilha no seu stories, no feed do teu Instagram, compartilha no teu canal do YouTube também, faz um vídeo react como esse e publica. Manda essa informação, espalha essa informação, que os teus filhos, os teus netos vão agradecer. É por eles que eu tô fazendo isso, cara. Por eles. No Brasil vai ser escrito nos livros da história que os seus filhos e os seus netos vão estudar. E daqui a 40 anos, quando eu e você já tivermos na fase idosa, os nossos netos vão nos perguntar sobre os dias de hoje. E eu espero mesmo que, se os nossos netos perguntarem pra nós por que a vida deles tá tão sofrida, a gente não tenha que falar que foi porque nós fomos covardes demais pra sair na rua e fazer o Brasil mudar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto tá caro, você não compra. Se tem uma coisa que pobre gosta, é de pagar o que deve. Quem gosta de não pagar, são ricos. Eu tô querendo descobrir aonde é que teve um ladrão que passou a mão, sabe, no direito de comer ovo do povo brasileiro. Agora a carne começou a cair. Vai cair e pode ficar certo que vai cair e o povo vai voltar a comer a sua picanhazinha, a sua costela. Um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar se estava tudo bem e perguntava tudo bem, falava, não tá tudo bem, só vai estar bem quando eu foder esse muro.
Ou seja, é sempre a mesma mensagem. É sempre o mesmo depoimento, o mesmo discurso. E olhando isso aqui, o que eu me pergunto é: aonde está a população? Mas que diacho, para não falar outras coisas, que diacho tem a ver o teu conteúdo com isso, com política? Você está envolvendo tudo. O que é que as Forças Armadas hoje, atualmente, 2025, ela é tão descredibilizada e desvalorizada monetariamente diante da população? Por quê? Porque em vários e vários anos de um governo esquerdista, a ideia que eles queriam trazer para o povo é essa descredibilização das Forças Armadas. Entenda uma coisa de uma vez por todas: a esquerda não quer ver as Forças Armadas fortes. A esquerda não quer ver as Forças Armadas poderosas. Não quer ver. Ela quer que as Forças Armadas sejam desvalorizadas, que o povo não tenha orgulho das Forças Armadas. É isso que já aconteceu das Forças Armadas em 64 evitar o comunismo ser empregado aqui, implantado no Brasil. E esse pessoal que vocês estão vendo aí, eles participaram de vários esquemas terroristas, soltavam bomba nas praças, causavam verdadeiro terror, e eles foram presos na época da ditadura militar, entre aspas. Os livros de histórias contam, não é? Mas olhando para todo esse cenário difícil e caótico que vivemos no Brasil, eu ainda tenho uma esperança. Sim, eu ainda tenho esperança, porque eu acredito que tempos difíceis levantam e forjam homens fortes. Os homens fortes, eles são forjados em tempos difíceis. E por isso que eu ainda tenho esperança que o Brasil volte atrás e seja reconstruído novamente. É difícil, mas eu não posso perder essa esperança. E se você ainda acredita nisso e quer deixar um legado pro teu filho, pros teus netos, tome atitude hoje, que a sua atitude hoje vai determinar o futuro amanhã. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.